O processo de aprendizagem de um aluno é algo muito individual. Por isso, as escolas têm buscado alternativas como a educação lúdica, para fazer com que cada criança desenvolva suas habilidades. É o que você vai ver agora na reportagem produzidas por alunos do 7º período de jornalismo da UERN para a disciplina de Telejornalismo 2. O processo de aprendizagem tem um importante valor na fase da infância. É aqui que a criança desenvolve as capacidades cognitivas através da educação lúdica. Os alunos todos não precisam ser bons em matemática, todos não precisam ser bons na área das ciências, né? Enfim, da música. Então, a gente precisa bater o olho, desenvolver atividades nas crianças e perceber assim, nessa diversidade aqui, o que é que mais chama a atenção desse aluno? Por quê? Porque ele pode não ser bom em matemática, mas se ele gostar de música, eu posso trabalhar a matemática na música. Então, vai desenvolver a matemática, porém, na linguagem dele. No mundo contemporâneo, a educação lúdica tem um desafio ainda mais abrangente. Os resultados fazem com que as crianças tenham um melhor desenvolvimento nas habilidades, além de ter outros benefícios. O desenvolvimento das crianças por meio de brincadeiras lúdicas é essencial e pode ser feito de várias formas. É importante que os pais, desde cedo, em conjunto com especialistas, busquem essa nova interação para os filhos. Olha, eu percebo que as escolas abraçaram bem essa ideia. Até porque a BNCC, ela exige isso. Ela exige, entre aspas, né? Ela orienta isso. Então, os educadores, eles começaram a perceber, isso não é de agora, já faz um tempo, que dessa maneira as crianças se envolvem muito mais nas atividades. Para a evolução das crianças por meio da educação lúdica, 3 fatores são citados como essenciais, fazendo com que elas tenham acesso a diversas atividades. Olha, eu gosto muito de falar assim, dessas 3 grandes áreas, que é o aspecto socioafetivo, o cognitivo e o psicomotor. Se você observou, a gente desenvolveu todas elas aqui. Então, o psicomotor, a criança se mexia, brincava, jogava a bola para cima. Então, trabalhava a motricidade ampla, em alguns momentos trabalhou a motricidade fina, desenhando a boneca, né, utilizando lápis. Então, em outros momentos, a gente trabalhou a matemática. Por quê? Porque trabalhou o espaço na folha. Então, nossa, eu não posso desenhar tão grande, porque se eu desenhar tão grande, não vai sobrar espaço para os meus amigos. Então, a gente trabalha a noção de espaço também. Ah, nossa, mas isso é matemática, porque geralmente a gente pensa assim, matemática, 1 mais 1, né, 3 vezes 3. Então, tudo isso na educação infantil é fundamental, essa base, para que lá na frente ele não tenha dificuldade com coisas simples. E olhando esse tema de maneira científica, pode-se comprovar a efetividade dessas brincadeiras com os pequenos? Nós somos seres sociais, então o que é que se preconiza? Quanto mais contato social, melhor, porque como a gente já falou, você acaba entendendo o seu espaço e entendendo o espaço do outro. E isso é extremamente importante, principalmente como regra social, né? Quando essa criança ela vai para a escola, ela vai aprender que ela não é o centro das atenções, ela vai ter que dividir a professora com os outros colegas, então ela vai aprender sobre o espaço dela e que o outro também tem seu espaço. Um dos pontos negativos apontados por especialistas são as telas. O uso excessivo dos diversos aparelhos tecnológicos pode ser prejudicial ao desenvolvimento das crianças. As crianças hoje que elas estão expostas à tela, ela acaba não desenvolvendo essa atividade motora. E as atividades lúdicas, como a gente falou anteriormente, cortar, amassar papel, fazer formas geométricas com papel, desenhar, limite de desenhos, tudo isso acaba desenvolvendo a sua habilidade motora fina, que é tão necessário para essa primeira infância, principalmente em crianças com idade escolar. As telas também são apontadas como responsáveis pela perda de concentração de parte desses jovens, fazendo inclusive com que eles deixem de lado o contato social. Vamos imaginar uma criança que ela tem contato diário com o celular e ela tem pouco contato social.
ela está sendo bombardeada de informações no sentido de que ela está trabalhando o hiperfoco dela em cores, na rapidez, no tempo. Ela acaba perdendo essa noção de tempo porque na internet tudo é muito rápido. O sistema límbico dela, que é o sistema de prazer, acaba sendo alimentado o tempo todo, que na vida real não é assim. Nós não temos e nem sentimos prazer o tempo todo. Então essa criança ela vai preferir ficar no mundo virtual do que no mundo real, e isso é muito perigoso. O que é que a gente orienta? Pais, em crianças de primeira e segunda infância, intensifiquem as atividades lúdicas, aquelas atividades antigas que a gente fazia, né, de papel, giz de cera, colagem, papelão, desenvolvendo a criatividade dessa criança. Alguns momentos se tornam fundamentais para um melhor desenvolvimento das crianças. Contar histórias. Contar histórias é fantástico. Trabalha a inteligência da criança, o vocabulário da criança, que é tão importante, principalmente quando a gente faz a avaliação de inteligência, a criatividade, a imaginação. E isso, nessa criança de primeira infância, é fundamental. O carinho e o cuidado com as crianças é essencial, não apenas no presente, mas sobretudo para o futuro delas. A nossa infância, ela vai refletir na fase adulta. Então, por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente aborda as crianças, porque a gente pode deixar marcas de dor ou marcas de amor.